grandemente a vida do nosso coro Brilho Suave. Que Deus continue fortalecendo cada pessoa, a irmã Sandra também, em nome de Jesus. Cadê os meus amiguinhos, minhas amiguinhas? Cadê as nossas crianças? Nós estaremos cantando agora Jesus foi criança como eu. E as crianças estarão indo para o culto infantil, onde elas vão estar adorando ao Senhor. Hoje de manhã elas cantaram tão bonito, não é mesmo? Foi muito lindo, né? Não é mesmo? Então vamos lá, cadê as crianças? Pode chegar. Vamos cantar com alegria, né, Lucas? Chega aí. Vamos lá? Jesus foi criança como eu. Jesus foi criança como eu. Amém. Vamos orar? Estenda as suas mãos direitas. Vamos orar para essas crianças. Pai, como é bom ver essas crianças na Tua casa. Como é bom, ó Deus, poder ouvi-las cantar, participando, ó Deus, das atividades dessa igreja. Ó Pai, que esta noite seja mais uma vez uma noite especial na vida delas, que elas possam ouvir a Tua palavra na linguagem delas e que elas possam, ó Deus, continuar crescendo no Senhor. Abençoe cada papai, cada mamãe. Abençoe, ó Deus, cada professor, cada professora que tem tido a alegria de ensinar a Tua palavra na linguagem delas. Em nome de Jesus, a razão da nossa vida. Amém. Que Deus abençoe vocês. Tá bom? Amém. Quero convidar a igreja a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Isaías, texto muito conhecido por nós. Profeta Isaías, capítulo 6, a partir do versículo 1. Na sexta-feira, Deus me deu a alegria de pregar pela segunda vez no 57º Congresso da União Feminina Missionária Batista Fluminense. E eu estive ali, a irmã Leia também fez um trabalho muito bonito, a irmã Sônia Hampton lá também ajudando a diretoria. E eu pude ver nessa sexta agora muitos irmãos, muitas irmãs também, que eu já não via há muitos anos, da região serrana aqui, que é a Associação Batista Serrana, onde engloba a cidade de Nova Friburgo, na qual onde eu fui nascido ali e criado. E eu fiquei muito feliz porque estavam também as irmãs aqui da nossa igreja participando. E depois, no final, quando terminou aquela parte que eu fiz o apelo, que eu ia celebrar a ceia, aí eu vi algumas senhoras já de cabelo branco vindo na minha direção, me abraçando. Eu levei um susto, quando eu olhei o rosto, eu lembrei, né? As irmãs da Segunda Batista de Friburgo. Aquelas irmãs que chegaram ali já no palco me abraçando. Eu te segurei no colo quando você era bebê. Eu fui sua professora da escola bíblica dominical. E eu disse, você foi aquela que puxou minha orelha também, lembra? Olha, eu estou aqui hoje pela graça de Deus. Você foi um instrumento de Deus. E elas começaram a chorar. Foi um momento emocionante, irmãos. Eu fiquei muito feliz. Eu não esperava que Deus ia me dar esta alegria de rever aquelas irmãs que me acompanharam praticamente desde a barriga da minha mãe, né? E eu pude ficar muito feliz ali, e Deus, de uma forma muito especial, pôde fazer uma obra naquele lugar. Serão 3 encontros, 2 eu pude participar, mas o próximo eu não poderei, porque eu estarei pregando lá em Barbacena, na sexta-feira, para a posse de um seminarista que foi meu lá em Ouro Branco, pastor Eduardo. Então, eu fiquei muito contente e poder rever também esse trabalho da Convenção Batista Fluminense. Que Deus abençoe a nossa convenção, Deus abençoe as mulheres. Que povo animado é trabalhar com as mulheres, não é mesmo? Né, irmã Carla? Coisa linda ver aquelas irmãs cantando, adorando o nome do Senhor. Isaías capítulo 6, assim nos ensina a palavra de Deus. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo, e acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo,
Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. E ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. E então eu gritei: ai de mim! Eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. E então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Pai, obrigado por tudo que nós já temos presenciado aqui neste lugar. Obrigado porque cremos que a Tua palavra lida, a Tua palavra explicada, é o Senhor falando de uma forma muito profunda aos nossos corações. Obrigado a Deus porque a Tua palavra é um instrumento que nós temos, que foi produzido, a Deus, pela ação do Teu Espírito Santo na vida dos Teus servos, profetas. Ó Deus, sabemos que a Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. E nesta noite estamos aqui, com os corações abertos para entender o Teu recado e viver, ó Deus, este recado do Senhor na nossa vida diária. Usa, Senhor, a minha vida como instrumento em Tuas mãos, para que o louvor, para que a honra, para que a glória, para que o domínio, para que o todo poder sejam dados tão somente ao nome de Jesus Cristo. E é nesse nome que nós oramos, aquele que é a razão da nossa vida. Amém, Pai. Aqui está um texto que foi produzido há pelo menos 2.700 anos atrás. Aqui nós temos o ministério do profeta Isaías, que viveu no século VIII a.C. E o período que ele foi profeta foi durante os governos dos reis Jotão, Acais e Ezequias. E é interessante observar que Isaías foi contemporâneo dos profetas Miqueias e Oséias. E aqui nesse texto, nós estamos agora vendo já de início que uma tragédia tinha acontecido em Israel. O grande monarca Uzias, ele tinha morrido. E depois de 52 anos próspero que ele teve naquele reinado, no reino do sul, o reino de Judá, Uzias deixou um vácuo com a sua morte. Diante do falecimento deste monarca, houve uma instabilidade política, moral e espiritual no reino de Judá. O poder executivo ficou de luto. E o que é interessante a gente observar que Isaías, ele era um profeta, mas diferente de outros profetas. Porque Isaías, ele era amigo pessoal do rei Uzias. Ele foi criado junto com esse rei. Aliás, quando estudamos a história de Isaías, a gente vê que ele foi criado nos corredores do palácio, porque a família de Isaías estava inteiramente ligada com os líderes da nação de Judá. E Uzias, ele foi até um bom rei, tanto que quando ele morre, gera no coração da população de Judá uma incerteza. O povo começou a ficar preocupado diante de quem seria o novo rei, como seria o novo governo, porque o novo sempre traz ao nosso coração insegurança, um pouco de medo. Por outro lado, a gente olha nesse mesmo contexto que o poder legislativo estava corrompido. Homens inescrupulosos estavam empolerados no poder, decretavam leis injustas sempre para esmagar os pobres. E se você olhar, não vou ver outros textos, apenas um, o capítulo 10 de Isaías, veja o que diz o verso 1 e o verso 2, nesse contexto em que o poder executivo, legislativo, judiciário estavam corrompidos.
Diz o que? Isaías capítulo 10, verso 1. Ai de vocês, juízes desonestos, injustos, pobres de vocês, autoridades que fazem leis injustas. Vocês que não tratam com justiça os pobres, maltratam as viúvas e os órfãos, tirando todos os seus direitos e fazendo deles vítimas. Isso prova para nós que o caos estava estabelecido na sociedade aqui no contexto de Isaías. O povo havia perdido agora o seu único referencial de moral, referencial de espiritualidade, referencial de alguém que fazia uma política limpa e honesta. Meus irmãos, minhas irmãs, esta era a situação daquele povo na época em que o profeta Isaías pôde escrever o que está escrito nesse capítulo 6, pela ação do Espírito Santo. E a pergunta que estava no ar é a pergunta que eu vejo que ainda está no ar dos nossos dias. O que fazer diante de tantas crises? O que fazer diante de tantas instabilidades? O que esperar nesse período em que nós estamos vivendo de uma guerra política em nosso país, de uma crise moral que estamos vivendo nesse país, de uma crise espiritual que estamos vivendo no nosso Brasil? É por isso, queridos irmãos e queridas irmãs, a reflexão dessa noite eu quero responder nesse texto sagrado como podemos ter esperança em tempos de instabilidade. Você pode repetir isso comigo? Como ter esperança em tempos de instabilidade. Algumas lições para os nossos corações. Primeiro, nós podemos encontrar esperança nesse tempo de instabilidade se voltarmos a nossa atenção para o Senhor do templo e vivermos no templo do Senhor. A música que o coral acabou de cantar fala desse prazer de estar na presença de Deus, no templo do Senhor. Se vocês observarem, no verso 1 diz que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia a rua da cidade. Amém? Ah, não. Enchia o quê? O templo. Bom, queridos, reparem uma coisa. Quando Isaías fala, eu vi o Senhor. Se os irmãos se lembram, há um tempo atrás eu expliquei esse texto na linguagem hebraica, que muitas pessoas falam que Isaías teve essa visão, e eu pergunto, alguém na Bíblia, por acaso, viu Deus? Em toda a história bíblica? Quando Moisés quis ver Deus, o que Deus fez? Pronto, Moisés, cheguei, pode olhar para mim. O que Deus fez com Moisés? Colocou ele na fenda de uma rocha, cobriu. Depois que Deus passou, o que Moisés viu foi o quê? Deus já de costa, ele viu a glória do Senhor. Porque se alguém pudesse ver o Senhor, o que vai acontecer com esse alguém? Morre. O ser humano não tem a capacidade de olhar para Deus e continuar vivo. Deus é santo, Deus é majestoso, Deus é glorioso. Aí quando você olha o texto de Isaías, a gente fala, puxa, mas Isaías fala que viu o Senhor, pastor. E agora? Ele era melhor do que os outros, ou até mesmo que Moisés? Jamais. Alguns vão dizer que Isaías estava tendo um sonho aqui nesse texto. Independente se ele teve um sonho, nessa visão que ele teve teofânica da manifestação de Deus, ele jamais poderia, mesmo em sonho, ver Deus. Ninguém pode definir como Deus é. Nós não temos um formato de Deus. Não sabemos como que é a imagem de Deus. E aí, o texto então está nos trazendo agora um enigma. Se ele diz que viu o Senhor, como que pode então o texto estar equivocado? De forma alguma. Quando você olha já o versículo 2, vai dizer que os serafins tinham quantas asas? 6 asas. E diz que os serafins com 2 voavam, não é isso? Mas diz que com 2 cobriam o quê? Na sua Bíblia, a palavra o rosto está no singular ou no plural? Algumas versões vão dizer os seus rostos. Não tem essa expressão no plural. Por isso que eu usei essa versão aqui. Cobriam o rosto. Com 2 cobriam os pés. Com 2 voavam.
Sabe o que é interessante? O texto diz que Isaías viu os serafins, e aonde os serafins estavam? Abaixo do Senhor ou acima do Senhor? Aonde? Acima. Imagine o Senhor aqui, no púlpito, e os serafins estavam onde? Voando acima do Senhor. Imagine que visão gloriosa que Isaías estava tendo. Mas diz que eles tinham 6 asas, com 2 estavam voando. Imagine então se com 2 os serafins cobriam o rosto, cobriam os pés, eles tinham que ter algum GPS ali dentro da asa, para poder não bater um no outro, né? Porque não tinha visor, né? Se eles cobriam o rosto. Bom, eu pergunto, se os serafins cobrem o rosto diante do Senhor, porque Deus é santo, e nem eles, que são serafins, seres celestiais, estão na presença de Deus, podem ver Deus, por que um mortal, pecador, Isaías, pôde ver Deus, se os serafins não puderam ver? E agora, como que a gente sai dessa? A questão toda é a explicação do texto, dentro do que o texto explica, na própria originalidade. Porque o texto é muito claro, na língua hebraica, falando para a língua portuguesa. Com 2, eles, terceira pessoa do plural, os serafins, cobriam o rosto dele, terceira pessoa do singular. Dele quem? Do Senhor. Com 2, eles, terceira pessoa do plural, os serafins, cobriam os pés dele. Dele quem? Do Senhor. Então os serafins giravam em torno do Senhor com as asas esticadas, e quando eles fazem isso, criando esse casulo em volta de Yahvé, do Senhor, o que eles gritam? Quem está aqui no meio é o Kadosh, 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 ou seja, santo, 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 e toda a terra está cheia da sua glória. Então o que Isaías viu, Deus de fato estava ali, mas ele não viu Deus na totalidade. O que ele viu foi a manifestação da glória de Deus naquele lugar. Ele estava vendo que Deus estava ali, e os serafins cobriam o Senhor, para quê? Para proteger Deus? Não, para proteger quem? Isaías, porque se Isaías visse, Isaías tinha morrido. É por isso que Isaías vai gritar logo a seguir, ai de mim, eu estou vendo, eu estou contemplando o Senhor, ou seja, Ele está ali. Os serafins estão cobrindo ao Senhor. Meus irmãos, para Isaías ter toda esta visão, aonde ele estava? O texto diz que ele estava no templo. E aí eu acho interessante que o país estava de luto. E esse versículo primeiro mostra que Isaías não mergulhou sua alma nas águas turvas do desespero, não. Isaías não enfiou a sua cabeça na areia, como faz o avestruz, como se nada tivesse acontecendo ao seu redor. O texto é claro em mostrar que na hora da maior angústia, da perda que ele teve do seu grande amigo, Isaías reagiu diante da instabilidade. Ele buscou solução junto ao trono de Deus, e ele fez isso entrando no templo do Senhor para buscar a face do Senhor. Meus irmãos, na hora de crise, na hora de instabilidade, a morte de um monarca, o melhor lugar do mundo que Isaías encontrou para poder abrir o coração e chorar, foi buscar a ajuda de Deus no templo do Senhor. Foi ali que ele buscou socorro, naquele que era criador do céu e da terra. É por isso que quando ele olha naquele momento e vê a majestade de Deus, diz que as vestes do Senhor enchiam aquele templo. A majestade de Deus estava naquele lugar. Isaías estava então ali naquele templo, vendo toda aquela manifestação fenomenológica de Deus. E queridos irmãos, é interessante analisar também que outros personagens bíblicos, também no momento de angústias, também nos momentos de crise, também nos momentos de instabilidades, eles tomaram a melhor decisão das suas vidas. No momento de dor, eles foram lá na casa de Deus, no altar do Senhor. Se os irmãos se lembram, no Salmo de número 73, nós encontramos ali Asaf, ministro de música. Asaf estava vivendo um período de instabilidade. Asaf estava quase caindo, quase fracassando, estava começando a ficar fraco na fé diante dos problemas que ele estava vivendo. E qual foi o caminho que Asaf encontrou para ser restaurado?
Ele foi para o templo, porque somente lá na casa de Deus, como aqui onde nós estamos, na casa de Deus, é que ele pôde encontrar restauração para a sua vida. Foi ali que ele se deleitou em Deus, foi ali que diante das aflições que ele açoitava, ele pôde sentir Deus fortalecendo a sua alma. É isso que Deus faz comigo e com você, na hora da instabilidade, na hora da crise, na hora das mágoas, na hora das decepções. É aqui que nós temos esperança, porque aqui nós estamos reunidos aos pés do Senhor, que é santo, 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 e é Ele que está enchendo esta igreja de toda a sua glória. Sabe, meus irmãos, quando eu olho para Asaf, eu vejo um ministro de música restaurado por Deus, porque ele estava na casa de Deus. Outro personagem foi Zacarias, pai de João Batista, precursor de Jesus Cristo. Lucas capítulo 1, 21 e 22 nos informa que foi lá no templo que o sacerdote Zacarias viu o desejo do seu coração sendo cumprido na casa de Deus. Se você olhar na sua Bíblia, Lucas capítulo 1, veja o que diz o verso 21 e 22. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora. Aonde? Dentro da sua casa. Ele estava dentro do templo, lá no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. E o povo percebeu então que ele tivera o quê? Uma visão lá naquele santuário. Zacarias fazia sinais para ele e permanecia mudo. Eu acho que Zacarias aqui inaugurou o sinal de Libras, né? Ele estava simplesmente querendo dizer, olha, Deus fez algo tremendo, a culpa é minha, eu duvidei. Irmãos, foi na casa de Deus que Isabel, esposa de Zacarias, ouviu então essa palavra libertadora para sua alma. Eu vou curar a sua esterilidade. E Deus curou. Deus falou com Zacarias no templo. E Isabel teve um filho. E ela teve João Batista. Outro personagem que nós conhecemos na Bíblia foi Jacó. Se você olhar em Gênesis 28, 17, na hora da aflição, na hora que ele fugia do seu irmão Esaú, Jacó está ali deitado, com a cabeça numa pedra, e ele viu o céu aberto. Ele ouviu as benditas promessas de Deus sobre a sua vida e sobre a sua geração. E o texto é claro nos ensinar. Jacó não se conteve de tanta emoção, e ele disse, de fato, aqui é Betel, aqui é a casa do Deus Altíssimo. Meus irmãos, diante das instabilidades, esses homens, mulheres, foram se refugiar no templo, na casa de Deus, na presença do Senhor. E como eu e você temos reagido nas nossas crises, nas nossas instabilidades? Como nós temos enfrentado todas as adversidades que nós estamos vivendo, talvez na família, na saúde, talvez até mesmo na vida espiritual. Como você tem enfrentado as crises da sua vida, as instabilidades que vêm sempre ao teu coração. Aqui nesse texto para mim, há um convite de Deus, para que você encontre a ministração e o socorro espiritual aqui, porque aqui agora também é Betel, aqui é casa de Deus, e Deus está neste lugar. Em vez de se desesperar, você precisa entregar totalmente nas mãos do Senhor e simplesmente falar, Senhor, eu não quero jamais me afastar da tua igreja, da tua casa, porque aqui é lugar de restauração, de perdão e de salvação. Aqui é onde nós podemos nos reunir com outros templos do Espírito Santo e num só corpo poder dizer, somos a igreja inabalável de Jesus Cristo. É aqui, irmãos, que nós enxergamos a ação maravilhosa do Deus Todo-Poderoso. É aqui que eu faço as minhas palavras, as palavras do salmista no Salmo 27, 4. Quando ele diz no Salmo 27, verso 4, uma coisa eu peço ao Senhor, e eu vou buscar, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender, ter conhecimento no seu templo. Eu tenho visto alguns irmãos que têm trabalhado direto aqui, eu até tenho brincado, olha, acho que vou colocar um colchonete aqui para você dormir aqui, né?
Você está quase fazendo o que diz o Salmo 27:4, né, Fernanda? Cadê o Douglas também, né? Pessoas que amam estar sempre aqui na presença do Senhor. Mas o texto diz que o que o salmista desejava não era somente estar num ativismo religioso, era estar na presença de Deus, era poder rasgar o coração diante da sua esperança verdadeira, que é o Senhor da sua vida. Então, queridos irmãos, queridos amigos, fazer parte da Igreja de Cristo é fazer parte de um povo amado, de um povo que é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Fazer parte da Igreja de Cristo é estar no centro da vontade de Deus. Por isso que Isaías, no momento mais difícil da sua história, no momento de instabilidade que ele vivia e a nação vivia, ele preferiu ir por templo, e lá no templo ele chegou e pôde ter essa experiência marcante com o Deus do templo, o Deus dos exércitos. É esse Deus poderoso que está neste lugar, pelo seu Espírito Santo, e que sonda os nossos corações. Você crê nisto? A segunda lição, eu vejo que podemos encontrar esperança nesse tempo de instabilidade, se os nossos olhos pararem de ficar presos só nas adversidades. Nós temos uma mania de só ficar focando naquilo que está acontecendo de ruim. Parece que a gente dá mais ibope para as coisas negativas do que as coisas positivas. Vejam, meus irmãos, que aqui no versículo 2 diz que Isaías começou a ver o que estava acontecendo. E diz que acima dele quem? Do Senhor, estavam os serafins. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. E eles proclamavam uns para os outros, dizendo o quê? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. É incrível que a palavra proclamar aqui não é só dizer, vamos lá gente, santo, vamos lá, não. Aqui é gritar. Proclamar nesse texto quer dizer gritar em alto e bom som. Eles gritavam a ponto de dizer, quem está aqui é santo, santo, santo. Era algo tremendo aquilo que Isaías estava vendo. Vocês conseguem imaginar? Isaías até pouco tempo atrás estava com os olhos cheios de lágrimas. O que ele tinha visto era um corpo inerte do seu grande amigo, o monarca Uzias. E agora ele está tendo uma visão incrível. Os serafins gritando, dizendo que Deus era santo, santo, santo. Meus irmãos, isso para mim é maravilhoso. Porque eu imagino Isaías ainda com os olhos, com as lágrimas escorrendo. Ele corre para o templo e tem essa visão sobrenatural. E aqui ele começa então a sentir no coração uma paz que invadia a sua mente, a sua alma. Porque ele sabia que aquilo ali foi a resposta que eu tanto precisava. Quando ele olha para cima, ele foca o seu olhar naquele que era a razão da sua vida, a esperança da sua vida. Ele olhou para Deus e ele entendeu que Deus estava, como sempre estará, de forma poderosa no comando do universo. O que nós temos que entender, irmãos, que diante das adversidades, das instabilidades, nós temos que parar de ficar olhando para aqueles problemas que nos assolam. Nós temos que olhar para aquele que não se abala com os nossos problemas. Temos que olhar para aquele que tem o controle do universo nas suas mãos. Temos que entender que o nosso Deus reina a despeito dessa instabilidade que assolou o Brasil, que tem assolado o mundo. Deus é soberano, o trono de Deus não se abala. Ele dirige, controla, governa todas as coisas. Deus faz as coisas conforme o conselho da sua vontade. É por isso que eu e você cantamos aqui e celebramos que o nosso Deus é soberano. Ele reina antes da fundação do mundo. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele está sentado no trono, sempre reinando e soberano. Sabe, irmãos, quando eu penso na majestade de Deus, eu começo então a focar meus olhos naquilo que é eterno, não naquilo que é temporário, naquilo que perece nesta terra. Eu começo a ver que os reinos dessa terra se levantam e caem. Os reis aparecem, dali a pouco desaparecem. Pandemias vêm e vão. Mas Deus continua no trono inabalavelmente para sempre. É isso que temos que entender, irmãos. As pessoas colocam confiança em políticos, em partidos. A nossa confiança está no Senhor, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor absoluto desta igreja e que governa a nossa história e governará para sempre.
Se você está abatido, abalado, se há instabilidade no teu coração, foque o teu olhar naquele que é inabalável. Foque o seu olhar no Senhor. É por isso que o profeta Isaías, quando viu o Senhor no alto e sublime trono, ele entendeu, o rei Uzias passou, como muitos já tinham passado, e como muitos passarão, inclusive eu. Mas ele pôde entender uma coisa, a luta está aqui, mas isso não é o fim da história. Jerusalém pode estar sem um rei, mas Deus continua no trono e Ele continuará governando a nossa vida. Irmãos, se Deus continua no trono e nós cremos nisso, nós temos que entender que a nossa instabilidade não vai durar para sempre. Ele vai transformar nossas tragédias em bênçãos. Deus é aquele que pode exaltar o necessitado. Deus é aquele que pode mudar e alterar as circunstâncias adversas e derramar bênçãos sem medida sobre nossas vidas. O que nós temos que entender, irmãos, é que tudo isso que está acontecendo está debaixo da permissão do Senhor. E o que me chama a atenção, que os evangelhos nos ensinam, mais especificamente, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, 38, que certa feita, Jesus e seus discípulos estavam no mar da Galileia. E diz a história que eles foram açoitados pelo rigor daquelas ondas. Só que o texto fala que Jesus estava dormindo tranquilamente. Aquele barco estava sendo açoitado, Jesus estava ali descansando. O texto fala que os discípulos ficaram de que maneira? Tranquilo, Jesus está dormindo, mas está tudo sob controle. Não, né? Como que eles ficaram? O texto diz que eles ficaram em pânico, assombrados, desesperados, diante daquela tempestade. E o que eles fizeram? Jesus, acorda, Jesus. Eles começaram a querer repreender Jesus. Eles começaram a querer dar uma lição, Jesus, Senhor, por favor, a gente sabe que o Senhor tem poder, mas a gente não, acorda, a gente está sofrendo uma terrível tempestade. E o que aconteceu naquele texto? Você pode ver em Marcos 4, 38 comigo, que diz, Jesus estava na polpa, porque na ponta daquele barco tem tipo um lugar assim abaixo, como se fosse um buraquinho, que ali alguns pescadores dormiam mesmo. E diz que ele estava dormindo aonde? Com a cabeça aonde? Gente, que coisa boa, Jesus ali dormindo num travesseiro, gente. Não era pedra igual foi Jacó. Aconchegante. Os discípulos acordaram. Você gosta de ser acordado assim no susto? Quem vai para retiro sabe, né, muito bem disso, né? Me falaram que o Quito que era terror do retiro. Não, né? Era o Henrique, né? Meus irmãos, você está lá dormindo, de repente alguém chega e te sacode, ou coloca uma pasta de dente na sua cabeça, né? Cada coisa desagradável que acontece nesses retiros, não é mesmo? Eles sacudiram Jesus, acordaram e começaram a gritar. Você imagina Jesus dormindo ali, eu imagino ele sonhando lá com o céu, né? O tempo que ele estava lá na glória. Mestre, não te importa que morramos? Você não está preocupado com a gente vai morrer. E aí Jesus se levantou. O que Jesus fez? Verso 39. Repreendeu o vento. E ele disse o que para o mar? Aquiete-se, acalme-se. E o texto diz... O vento se aquietou e fez-se completa bonança. E então, ou seja, depois de resolver o problema, Jesus olha para os seus discípulos e ele pergunta o quê? Por que vocês estão com tanto medo? Por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos falar juntos? Quem é este que até o vento e o mar obedece? Eu fico imaginando aquela cena. Os discípulos molhados, cansados de tantos esforços, ali puxando aquelas cordas para tentar manter aquele barco estabilizado. De repente Jesus dá aquele grito para a natureza. Tudo fica em paz. Eles estão ofegantes, olhando assustados para Jesus. Não havia outra palavra para dizer a não ser essa, uns para os outros. Quem é este? Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aí eu pergunto para a igreja aqui nessa noite, quem é este? E eu respondo, este
É aquele que desde a eternidade, junto com o Pai e com o Espírito Santo, traçou um plano maravilhoso de salvação para as nossas vidas. Sabe quem é este? Este é o Deus da glória, que se encarnou, é o Criador do universo. Sabe quem é este? Aquele que foi prometido lá no Éden, que da semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Quem é este? É aquele de quem os profetas anunciaram que seria o centro das Escrituras como é. Quem é este? É aquele, irmãos, que veio para dar vista aos cegos, libertação aos cativos. É aquele que ressuscitou dentre os mortos, humilhou a morte e hoje está vivo e intercede por nós. Está sentado à direita de Deus e tem todo o poder no céu e na terra para todo sempre. Quem é este? É aquele que tem a honra, domínio e poder pelos séculos dos séculos. É o Senhor desta igreja, é o Senhor das nossas vidas. É aquele que tira as nossas instabilidades. E é Ele quem vai vir um dia para nos buscar, para vivermos para sempre com Ele nos céus. O nosso grande Deus, o nosso general, Jesus Cristo, o Senhor da glória. Quem é este? Essa resposta para mim traz paz ao meu coração. Eu aprendo com Jesus, eu aprendo com tudo que eu tenho lido na palavra de Deus, que as grandes lições na nossa vida nunca vão vir em dias de tranquilidade, mas sempre no meio de instabilidade, de tempestades. É nesta hora que a gente cresce, é nessa hora que a gente amadurece no Senhor. É assim que Deus forja o nosso caráter, molda a nossa fé. Muitas vezes Jesus permite as tempestades, as instabilidades chegarem, para que os nossos olhos, os olhos da nossa alma, possam se abrir e ver o Deus grande que nós temos. Um Deus que livra, um Deus que salva, um Deus que liberta. Por isso, queridos, não podemos ficar desanimados se nós cremos que Jesus está no controle da nossa vida. Temos que confiar. Muitas vezes nós estamos seguindo o ciclo da vida, tudo está indo muito bem, de repente vem um acidente, de repente surge uma enfermidade que ninguém estava esperando, vem uma crise no casamento que explode, são dívidas que vão aumentando, é o desemprego que chega na hora que você não podia ficar sem emprego, e aí você não esperava passar por tudo isso, então nesta hora, essas situações abalam a nossa estrutura, nos traz instabilidade. Só que aí, nessa tempestade, que nós não temos como fugir delas, que Deus fala conosco. Deus não fala conosco pelo Facebook, pelo Instagram, pelo TikTok. Deus não fala com a gente simplesmente de uma maneira que muitos estão esperando. Vai vir aqui agora uma forma sobrenatural, vai balançar tudo aqui para Deus falar comigo. Deus fala conosco justamente nos momentos de maior tribulação, dificuldades. A voz suave dele chega aos nossos ouvidos, nosso coração, e ele diz: calma, eu estou no controle da sua vida. Meus irmãos, por mais bagunçado que possa estar a nossa vida, nós podemos entender que Jesus tem controle de tudo. Às vezes, eu e você somos igual àqueles discípulos, iguaizinhos. Jesus está ali o tempo todo naquela embarcação e a gente acha que Ele está dormindo, indiferente à nossa situação de dor. Se Jesus está no barco, para mim tudo vai muito bem. Há uma música assim que nós cantamos, não é isso? Com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem. Com Cristo no barco tudo vai muito bem. Não é assim? O importante é que Cristo está no barco. O temporal vai vir, a bonança vai vir, mas o temporal vai vir de novo. Enquanto estivermos nessa vida, vamos passar por crise, por instabilidades. É por isso que nós temos que entender que não podemos focar os nossos olhos nas circunstâncias adversas. Irmãos, não podemos deixar que as influências satânicas venham contaminar o nosso coração. Nós temos que focar o nosso olhar somente em Cristo. Foi isso que Isaías fez diante da tempestade de dor que ele estava vivendo. Ele entrou no templo do Senhor, ele viu a manifestação da glória de Deus e ele focou o seu olhar naquele que era razão e esperança para a sua vida. Se você quer vencer a instabilidade da sua vida, mantenha os seus olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé.
Se você fizer isso, você vai passar por essa tempestade fortalecido e pronto para enfrentar outras na sua vida, porque você não será abalado, porque o Senhor estará sempre contigo. Aí vem a última lição. Eu entendo nesse texto que podemos encontrar esperança em tempo de instabilidade. Se nós tivermos consciência, clareza das nossas impurezas, e não só ter consciência, mas abandoná-las. Tem muita gente que tem consciência do seu erro, mas não abandona o seu pecado. Isso é sério. Olha o que diz o verso 5. Depois de toda essa visão, Isaías então começa a gritar: ai, meu amigo Uzias morreu. Foi isso que ele disse? Ele gritou dizendo o quê? Ai de mim, eu estou perdido. E olha que incrível, irmãos, o profeta de Deus, o homem que tinha uma boca para falar as doces e belas palavras de Deus e poderosa, ele vai dizer o quê? Sou um homem de lábios impuros. Imagine a gente, né? E eu vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei dos Exércitos. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que tinha tirado do altar com uma tenaz. Irmãos, um dia eu disse isso num culto lá em São Paulo. Falei assim, então quando o serafim veio, ele então trouxe aquela brasa viva e ele tocou no joelho de Isaías e ele caiu por terra glorificando a Deus. Amém? Tu não, amém, glória a Deus. Falei, não, amém como? Foi no joelho de Isaías que ele tocou com aquela brasa? Aonde que ele tocou? No lugar mais certo que eu e você precisamos ser tocados, na nossa boca, na nossa língua. Sabe, meus irmãos, na verdade, eu aprendo uma frase que eu ouvi recentemente, que o maior santo é aquele que mais consciência tem de que é pecador. O maior santo é aquele que mais consciência tem de que é pecador. Infelizmente, o ser humano está brincando com o pecado. A igreja está sempre sendo advertida a viver uma vida santa. Porque cada pecado que cometemos, parece que nós temos a certeza de que teremos oportunidade depois. É só pedir perdão para Deus. Deus é Pai. Deus é brasileiro. Deus dá um jeitinho para a gente no final, ó, e tudo dá certo. Tem muita gente lidando com Deus assim, como se Deus fosse alguém que está como um gênio da lâmpada, pronto a fazer tudo o que quer. E a gente se esquece de que Deus é santo. Não é isso que o texto diz? Santo, santo, santo. Mesmo que dentro da teologia podemos entender que ali é a exaltação do Pai, do Filho e do Espírito Santo nessa teofania. Deus, Ele é santo. E Deus, Ele não se coaduna com o pecado. Deus, Ele não concorda com um servo ou uma serva dele que tenha prazer no pecado. É por isso que eu faço as minhas palavras do pastor Charles Spurgeon, quando ele disse lá no século XVIII, é tolice nos divertirmos enquanto o nosso destino eterno está por um fio. Tem muita gente se divertindo, brincando com a vida cristã. Eu já fui na igreja, participei do culto, sai da igreja e continua no pecado. Sai da igreja e continua acessando sites pornográficos. Sai da igreja e fica flertando colegas no trabalho. Sai da igreja e fica vivendo uma vida imoral de adultério. Sai da igreja e usa sua boca para falar mal ou até mesmo palavrões. Queridos, Isaías sentiu na pele como era ruim ser pecador diante de um Deus santo. Esse versículo nos ensina que Isaías agora teve que lidar com o seu próprio pecado. Ou seja, ninguém poderia ter uma visão da glória de Deus sem se sentir profundamente pecador. Meus queridos irmãos, às vezes, nós somos preocupados demais com as nossas tarefas do dia a dia. A gente se preocupa com tantas coisas nos bastidores, às vezes, da igreja para fazer, que a gente se esquece da nossa vida com Deus. Sexta-feira eu estava dizendo para aquelas irmãs sobre Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Maria tinha prazer de estar aos pés de quem? De Jesus Cristo. Não que Marta não fosse serva de Jesus. Marta amava Jesus, mas Marta queria servir a Jesus fazendo coisas, trabalhando nos bastidores. E ela quis que Jesus chamasse a atenção de Maria, porque Maria podia estar lá ajudando ela.
E ela estava ali sozinha. Então, quando Jesus olha para Marta e fala assim: Marta, você tem razão. Maria, por favor, vai lá ajudar a sua irmã. Foi isso que Jesus fez? Jesus falou o que para Marta? Marta, Marta, você está inquieta. Você está desassossegada, Marta. Uma coisa só é importante. E Maria escolheu o quê? A boa parte, a melhor parte. Porque estar aos pés de Jesus é estar aos pés daquele que cuida das nossas dores, que cuida das nossas angústias, daquele que sabe da aflição da nossa alma, daquele que olha para a gente com um olhar profundo de ternura. Estar aos pés de Jesus é ter intimidade com Jesus. É por isso que eu sempre falo que o trabalhar para Jesus não pode preceder o estar com Jesus. Eu e você precisamos ter intimidade com o Senhor antes de trabalhar para o Senhor. Você pode fazer coisas incríveis aqui nesta igreja, trabalhar demais, fazer muita coisa, e louvado seja Deus por sua vida. Mas se você não tem intimidade com Deus nesta obra, tudo será em vão. Será apenas um clube que você trabalhou, se envolveu para ver tudo funcionando. Então os bastidores podem ser nocivo para a sua vida espiritual, a sua intimidade com Deus. Às vezes nós estamos assim, no automático, e esquecemos que a santidade precisa ficar em primeiro lugar, não em segundo lugar. E quanto mais você se aproxima de Deus, mais você consegue ter nojo do pecado. É por isso que a pessoa que está na igreja está sempre pecando, sempre vivendo uma vida errada, não é fiel com a sua esposa, não é fiel com o seu esposo, é alguém que vive tendo uma vida errada, sexualmente falando, ou na bebida, é uma pessoa que vive na mentira, ou fala palavrões. Essa pessoa está revelando o quanto ela está longe de Deus, mesmo conhecendo Deus. Se vocês olharem Jó 42, verso 5, a Bíblia diz que Jó, ele reconhece a grandeza e a majestade de Deus. Ele cai com o rosto em terra e ele confessa. Mas antes de confessar, lembra o que diz lá em Jó capítulo 1? Jó era o quê? Um homem reto, íntegro, temente a quem? E não se via nele falta alguma. Era um homem cheio da presença de Deus. Olha o que esse homem cheio da presença de Deus vai dizer no capítulo 42, no verso 5 e 6. Agora, Senhor, os meus olhos te veem. Eu me abomino no pó e na cinza. Sabe o que ele estava dizendo? Eu te conhecia, Senhor, pela religiosidade. Eu te conhecia, Senhor, por muito fazer para te agradar. Agora, depois de todo esse sofrimento que eu passei, eu estou te conhecendo de perto. Aquele Deus que cuida, aquele Deus que ensina. Estar com o Senhor é muito melhor do que trabalhar para o Senhor. É por isso que ele se sente envergonhado, ele fala, eu me abomino, eu confesso que eu realmente era um religioso, eu fazia muitas coisas, eu era um ativista dentro da religião, mas eu não era aquele que tinha total intimidade contigo. Ter intimidade com Deus, irmãos, não é nos tempos de bonanças, é principalmente nos tempos de adversidades e de instabilidades. É aí que você cresce na intimidade com Deus. Lembra o que diz em Lucas 5:8? Quando Pedro reconheceu Cristo como mestre e o Messias no mar da Galileia, depois daquela pesca milagrosa, o que Pedro disse para o Senhor Jesus? Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Lucas 5, verso 8. Jesus, por favor, se afaste de mim. Eu não sou digno de chegar perto do Senhor. Eu sou um grande pecador. Sabe o que isso significa? Manifestações de consciência do pecado que esmagavam essas pessoas. Esse reconhecimento da necessidade do perdão de Deus sobre eles. O que eu acho incrível é que tem pessoas que estão sempre pecando, a gente perdoa, a igreja perdoa, Deus perdoa, e ela volta a pecar e acha que vai dar tudo bem. Com Deus não se brinca. Talvez essa noite você esteja passando pela pior crise da sua vida. A instabilidade se alojou na sua vida, porque você tem dado lugar ao pecado no seu coração. Nesse momento de confusões ideológicas, políticas, morais, espirituais, você está brigando por causa disso, ao invés de ter intimidade com Deus. Esta época em que muita gente brinca com as coisas sagradas, a começar pelo casamento. Irmãos, casamento não é brincadeira de gato e rato. Casamento é santo. Casamento nasceu do coração de quem? De Deus.
E se Deus foi o idealizador do casamento, por que nós levamos o casamento como brincadeira? Ah, pastor, desgastou. Ah, pastor, foi incompatibilidade de gêneros. Ué, peraí. A Bíblia diz: o que Deus uniu, não separe o homem. O que falta para você é se aproximar mais de Deus. Porque quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais o homem consegue amar a sua esposa. Quanto mais a esposa se aproxima de Deus, mais ela consegue amar o seu marido. Quanto mais ambos estão na presença de Deus, mais eles podem desfrutar de uma linda história de amor. Eu acho incrível que Isaías, ele já tinha pronunciado até o capítulo 5, você pode ver isso, vários ais. Ai daqueles que fazem isso, ai daqueles que fazem aquilo, ai daqueles que bebem, ai daqueles que têm a vida imoral, ai, e de repente quando ele vê a glória de Deus, ai, agora é de mim, agora eu que estou me dando mal, agora eu estou vendo santo, 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 agora eu é que estou numa situação difícil porque eu sou muito pecador, eu não poderia estar aqui, eu não mereço isso, eu estou perdido. Sabe o que Isaías me ensina? Que não há como nos envolver com Deus e continuarmos fascinados pelo pecado. Tem alguma coisa errada. Você dizer que ama Jesus e continuar no pecado. Será que não é isso que tem acontecido na sua vida? Há um fascínio na sua vida pelo pecado. O pior é quando você também só vê pecado na vida dos outros, mas não vê na sua vida. Só vê pecado na vida do seu marido, só vê pecado na vida da sua esposa, só vê pecado na vida dos seus filhos, só vê pecado na vida dos seus pais, só vê pecado na vida dos irmãos, mas não olha para o seu pecado. E não diz como disse Isaías: Senhor, ai de mim, eu não quero ter uma vida assim, Senhor. Talvez você poderia dizer: pastor, ainda bem que fulano de tal está aqui nesta noite. Tinha que ouvir essa palavra. Para mim não precisa não, que eu estou bem, graças a Deus. Eu tenho medo de gente assim. Toda vez que alguém fala: eu estou muito bem com Deus, eu tenho medo. Porque a pessoa que está bem com Deus não fala, vive. E a maioria das pessoas que falam que estão bem com Deus não estão vivendo uma vida digna. A começar, vendo a vida dos outros, falando dos outros. Em nome de Jesus Cristo, pare de ser fiscal da vida dos outros, de ver pecado na vida dos outros. Consagre sua vida ao santo, santo, santo Deus. Olhe para o Senhor nesta noite e fala: Senhor, o que eu mais quero é ter intimidade contigo. Eu quero ver a manifestação da glória do Senhor na minha vida. Agora preste atenção. Depois desse momento que Isaías rasga o coração, toda a sua vida de profeta, de servo de Deus que condenava o pecado, agora volta para ele diz: ai de mim, eu tenho lábios impuros, Senhor, eu sou pecador. E quando ele confessa o seu pecado, veja, irmãos, o que vai acontecer nesse texto. Versículo 7. Com ela a minha boca foi tocada, e disse o quê? Com isso os teus lábios foram tocados, por isso a sua culpa será removida, e o seu pecado será perdoado. Que engraçado, né? Tocar na boca da pessoa perdoa o seu pecado. Sabe o que significa isso? Não era que pegou uma brasa de verdade, literalmente, e colocou na língua dele. Gente, isso vai queimar. Imagina, Isaías não vai ter mais língua, né? Isso é algo simbólico. O que o texto diz que a morte e a vida estão no poder da língua, da nossa boca. Irmãos, o que eu acho incrível aqui, que a boca de Isaías indicava o quanto ele usava esta mesma boca para glorificar a Deus e também para falar coisas que não deveria falar. E foi aí que ele entendeu que na boca que nós podemos provar, experimentar, saber o sabor, é onde a gente pode destilar palavras como mel ou palavras como veneno. Quantas vezes as nossas palavras soam mais como veneno na vida do próximo do que bálsamo, do que mel, do que algo que vai abençoar. Isaías saboreou o que era alimentar-se da doce palavra de Deus. Isaías sabia que pregar a palavra de Deus era maravilhoso, mas agora ele entendeu que a palavra de Deus não era só para falar, ele tinha que viver. Agora ele se sente perdoado. Agora ele está dizendo: Senhor, o Senhor está purificando a minha boca, minha mente, meu coração. Me perdoe, Senhor, pelos meus erros. E aí o que vai acontecer com Isaías depois da confissão de pecados? Verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor conclamando. O que ele disse? Quem enviarei? Quem irá por nós? Então,
O que Isaías respondeu agora com a boca, com a língua purificada? Eis-me aqui, envia-me. Depois disto, o quê? Depois disto, o quê? Que os lábios de Isaías foram purificados. Irmãos, às vezes Deus precisa mexer na nossa vida para nos purificar, a começar da nossa boca. E talvez seja aí o lugar mais certo que Deus tem que mexer ainda hoje. Porque o que mais tem destruído famílias, o que mais tem destruído sociedades, o que mais tem destruído igrejas, relacionamentos, é a língua. É por isso que quando temos contato com a glória de Deus, é impossível a gente não mudar. É impossível ter um encontro nesse nível que Isaías teve e continuar vivendo a mesma vida de sempre. Queridos irmãos, não há instabilidade na vida daquela pessoa que foi purificada, restaurada por Jesus Cristo. Não há crise impossível para se lidar na vida de quem ama Jesus e ama estar na casa do Senhor. Não há crise impossível de lidar para aqueles que fogem do pecado, porque quem foge do pecado está de mãos dadas com Jesus Cristo. Talvez hoje você precise se dizer para o Senhor: Senhor, eu entrego a minha vida por inteiro a Ti. Senhor, eu quero entregar meus projetos de vida a Ti. Senhor, o meu jeito de falar com as pessoas na minha vida, eu quero mudar a partir de hoje. Eu quero ser um porta-voz da grandeza do Senhor, da bondade do Senhor. Eu entrego tudo a Ti, inclusive a minha língua. É nesse momento que o Senhor vai tirar do seu coração o medo, os traumas, as dores, a depressão, decepção. O Senhor pode te curar, pode restaurar a sua saúde, pode restaurar o seu casamento, seus sonhos, porque você vai fazer como Isaías, ter a sua boca, ter o seu coração completamente purificado. Por isso que Isaías estava no templo de Deus, como eu e você estamos aqui, diante do templo de Deus e do Deus deste templo. E é esse Deus que está aqui, que quer fazer algo novo acontecer na história da nossa vida, agora e para sempre. Se você está vivendo instabilidade na sua história, essa instabilidade vai cessar agora em nome de Jesus. Porque como diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Feche os seus olhos. Você crê que o Senhor está aqui? Você crê que Ele é o Santo, Santo, Santo? Você crê que o Senhor te trouxe aqui nesta noite? Ele não te trouxe aqui para você apenas participar de um culto e ir para a sua casa. Ele te trouxe aqui porque Ele sabe da instabilidade que foi alojada dentro do seu coração. Ele sabe das adversidades que você tem passado. Ele sabe da angústia que está no fundo da tua alma. Ele te entende perfeitamente. E Ele te trouxe aqui nesta noite porque Ele, somente Ele, é quem tem poder no céu e na terra para neutralizar esta dor, para restaurar a sua vida, para restaurar a sua história para sempre. O Senhor está aqui, entre nós e em nós. O Senhor está pedindo você para tirar os seus olhos da instabilidade, das circunstâncias, dos problemas que você está vivendo. Faça como Isaías, olhe para o Senhor, o Santo, Santo, Santo. Foque os seus olhos em Deus. Foque os seus olhos em Jesus. Ele te entende. Ele é o autor e consumador da sua fé. Este é o momento em que Deus está te dando para você começar a olhar aquilo que talvez você tenha falhado na sua vida. Porque daqui a algumas horas você vai voltar para a sua rotina, para o seu trabalho, para a escola, para a sua vizinhança, para tudo aquilo que você faz cada dia da semana. E é ali que Deus quer te usar, não para ser um escândalo, mas para ser alguém que venha honrá-lo, para ser alguém que venha refletir a sua glória e que todos possam ver a presença dele em você, para que o seu casamento seja um casamento exemplo para muitas vidas, para que a sua geração possa ver em você um homem, uma mulher cheio do Espírito Santo de Deus,
para que todos possam ver em você alguém que está passando uma grande tempestade na vida, mas está inabalável, porque os seus olhos estão em Cristo. Talvez seja este o seu momento, que Deus está permitindo você se consagrar completamente a Ele, porque Ele vai fazer algo novo na sua história, porque Ele está aqui. Por isso, eu quero te dar uma grande oportunidade de você dizer: Senhor, eu creio, como disse Isaías, eis-me aqui, envia-me, Senhor, envia-me para a minha casa nesta noite, porque eu quero ser bênção lá. Envia-me, ó Deus, para o meu trabalho, para ser um atalaia do Senhor ali. Envia-me, Senhor, para que na minha vizinhança os meus lábios sejam usados para falar da Tua grandeza. Envia-me, Senhor, para ter aquela conversa difícil com a minha esposa, com o esposo, com os pais ou com os filhos, para que haja cura, para que haja perdão, para que haja restauração. O Senhor está dizendo para você: a quem enviarei? Não é só para fazer missões, é para ter uma vida cheia de intimidade. Eu convido a igreja a ficar em pé. Este é um momento que muitas pessoas às vezes acham: não, pastor, eu estou bem, está tudo tranquilo comigo. Por isso, eu quero ser o primeiro a descer e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero ter mais e mais intimidade contigo. Eu quero ser instrumento nas Tuas mãos, com a minha boca, com a minha vida, para que a glória do Senhor seja manifesta através de mim na vida dos outros. Você quer fazer isso? Então vem aqui à frente, eu quero orar por você. Diga: Pai, eu quero ser um instrumento na minha família, no meu casamento. Eu quero ser um instrumento do Senhor para a minha geração. Pai, eu quero ser alguém que seja reconhecido como um porta-voz da reconciliação. Venha, o Senhor está aqui, Ele conhece a sua história. Venha, nada é irrecuperável para Deus. Ele é santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Venha, eu quero orar por você. Assim é minha alma, preciso de Ti. Louve ao Senhor, pode vir. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Ó Deus, escuta o nosso clamor. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Pode vir, eu quero orar por você. Não posso esquecer O que o Senhor tem feito por mim, nunca posso esquecer disso. o que fizeste por mim. Até o céu. Pode vir, sai do seu lugar. Nós vamos colocar diante de Deus agora em oração. Vem, entrega a sua vida, as tempestades, as instabilidades, tudo aquilo que tem incomodado o teu coração. Venha, coloque diante do Senhor. Creia no amor de Deus sobre a sua vida. Diga para o Senhor: afasta as minhas transgressões, preciso de Ti. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. distante de Ti, Senhor. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti.
E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Você crê nisso? Permaneça. Permaneça inabalável. O Senhor é contigo. Você está no lugar certo. Você está no templo de Deus, na presença do Deus deste templo. Você está aqui. E aqui é onde o Senhor faz com que eu e você possamos focar o nosso olhar somente nele e não mais para as circunstâncias. Você está aqui. É aqui onde nós estamos confessando os nossos pecados. É onde Deus está tocando na nossa boca. É onde Deus está tocando no nosso coração. É onde Deus está nos purificando. E é onde Deus está nos comissionando, dizendo: a quem enviarei? E nós estamos respondendo: envia-me, Senhor. Queremos ser instrumento nas tuas mãos, a começar da nossa família, dos nossos relacionamentos, para todas as pessoas. Vamos orar. Obrigado, ó Deus. Obrigado porque Tu és santo, santo, santo. Toda essa igreja está cheia da Tua glória. Todo este mundo, ó Deus, reconhece que só o Senhor é santo, é digno de honra, de glória e de louvor. Ó Deus, nessa noite nós Te louvamos porque saímos de nossos lares para vir ao lugar melhor da nossa vida, estar aos pés de Jesus. Como Maria, Senhor, amava estar aos Seus pés. Aqui estamos. Ó Deus, nós Te louvamos porque aqui o Senhor está nos chamando a atenção para focarmos somente em Jesus, autor e consumador da nossa fé. É aqui, Senhor, que o Senhor está constrangendo o nosso coração, para que os nossos lábios, para que a nossa vida seja um instrumento vivo em Tuas mãos, para o louvor e para a glória de Jesus Cristo. Queremos ser usados por Ti, Senhor, ser enviados por Ti, para ser porta-vozes, ó Deus, da esperança, da salvação, do perdão, do amor, da santidade. Ó Deus, queremos ser bênção do Senhor, a começar em nossas famílias. Ó Pai, que toda ação do mal sobre essas vidas que aqui vieram, ó Deus, caia por terra em nome de Jesus. Que haja, ó Deus, um recomeçar. Creio, ó Deus, que o Senhor é o Deus de coisas novas. Tu és o Deus do renovo. Tu és o Deus que revigora a nossa alma. Por isso, Senhor, nós entregamos, ó Deus, nossas vidas ao Senhor. E como ministro do Evangelho, eu consagro essas vidas no Teu altar, porque eu creio que a partir de hoje o Senhor há de fazer algo novo nessas vidas, para a glória e para o louvor de Jesus Cristo. E eu oro, Pai, como ministro do Evangelho, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Dê um abraço quem está do seu lado. Diga: o Senhor é contigo. Deus está no controle. O Senhor é contigo. Deus está no controle. Em nome de Jesus. O Senhor é contigo. Você já falou? Deus está no controle. Deus. Louvado seja o Senhor. Ainda em pé, quero convidar os irmãos a poderem cantar conosco o hino 301, Crer e Observar. Este é o momento em que nós também consagramos ao Senhor, no final deste culto, nossos dízimos e ofertas ao nosso Deus. Você que nos visita, você não é obrigado a ofertar, a menos que você sinta no coração também esse desejo, esse privilégio de consagrar ao Senhor os dízimos, as ofertas no altar do nosso Deus. Vamos orar, adorar.